Seja bem-vindo ao nosso novo canal de língua portuguesa. Eu sou o professor Valcir e hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas substantivas. Este assunto interessa especialmente aos alunos que estão cursando nono ano, às vezes oitavo ano também já vê parte desse assunto, alunos do ensino médio, ou então quem está retomando os estudos, se preparando para uma prova específica, algum concurso. Está bem? Acompanhe aqui, então, orações subordinadas substantivas. Como o próprio nome já diz, substantivo, né? Você que chegou até aqui já estudou sujeito, os complementos verbais, que é objeto direto e objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto. Nestas funções, nós sempre temos substantivos, que são núcleos, são a parte essencial nestas funções. Aqui nós vamos ver, então, orações desempenhando estas funções que são próprias de substantivos. Bom, subjetiva é a oração que exerce função de sujeito. Vejam, o termo sujeito provém desta palavra subjetiva. São duas palavras que vão numa mesma direção. Primeiro nós temos aqui o caso de um período simples. É importante a sua presença. Qual é o sujeito aqui? A sua presença é importante. Este aqui é um caso em que o sujeito vem após o predicado. Nós vamos pegar este sujeito e transformá-lo numa oração. É importante que você esteja presente. Percebe? Nós colocamos agora um verbo. Precisamos ter um verbo para caracterizar, para formar uma oração. Aí nós colocamos aqui a conjunção. Essa conjunção que faz, então, que introduz a oração subordinada, neste caso denominada subjetiva. Então nós dizemos que esta oração subordinada aqui desempenha a função de sujeito desta oração que passa a se denominar oração principal. É importante, é a oração principal deste período composto. Ok? Bom, a oração objetiva direta exerce função de objeto direto. Se vocês estão lembrados, quando estudaram lá o objeto direto, os complementos verbais, o objeto direto sempre vai complementar um verbo transitivo direto. É o que nós temos aqui, neste primeiro período simples. Os pais querem nossa aprovação. Aqui nós temos o verbo transitivo direto. Quem quer, quer alguma coisa. Eu não posso pontuar, não posso encerrar a ideia aqui. Os pais querem. Exige um complemento. Esse complemento, então, chama-se objeto direto. Agora, nós vamos transformar este objeto direto numa oração que vai, então, se denominar oração subordinada substantiva objetiva direta. Os pais querem que nós aprovemos. Veja aqui, nós pegamos o próprio substantivo, que dá nome aqui, né? O próprio substantivo em verbo. Nem sempre isto é possível, né? Como aqui nós tivemos presença, né? Então nós colocamos aqui o verbo estar, esteja presente. Aqui nós pegamos o verbo, aliás, o substantivo aprovar e transformamos em verbo aprovemos. Tá bem? Os pais querem que nós aprovemos. Aqui então nós temos a separação, oração principal, os pais querem, e a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ok? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vejam, esta aqui
desempenha a função do segundo complemento verbal que nós temos, que é o objeto indireto, certo? Ó, exerce função de objeto indireto. Então, primeiro, toda criança gosta de carinho. Aqui nós temos agora a presença de um verbo transitivo indireto. Vejam, gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, aqui verbo transitivo indireto. E na sequência vai exigir, portanto, o uso da preposição, neste caso, de. É justamente esta preposição que diferencia objeto indireto para o objeto direto que nós vimos anteriormente, né? Agora eu transformo, então, esse objeto indireto numa oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Toda criança gosta, vejam até aqui, continua tudo igual. Toda criança gosta de que lhe façam carinho. Nesta oração, nesta transição, a preposição permanece e eu vou inserir aqui a conjunção, normalmente a conjunção que, e também na sequência o verbo que vai caracterizar a oração. Aqui no caso usamos o verbo fazer, ok? A oração completiva nominal exerce função de complemento nominal. O que muda daqui para a objetiva indireta? Como o próprio nome já diz, né? Complemento nominal, nós vamos ter agora sempre um nome antes da oração subordinada propriamente dita. Então, tenho necessidade de tua ajuda. Vejam, aqui nós temos um nome, necessidade é um substantivo que precisa de complemento. Quem tem necessidade de alguma coisa. Aqui também com a presença de preposição. Então, de tua ajuda é o complemento nominal, né? E aqui ajuda é substantivo, como também carinho na anterior é substantivo, que são os núcleos. Por isso, estou retomando aqui, dá nome às orações substantivas, certo? Então, voltando para cá, tenho necessidade de que tu me ajudes. Vejam, tua ajuda eu transformei agora numa oração com o mesmo verbo aqui, né? Mantendo agora o pronome tu, porque aqui nós temos o pronome tua. Né? Vejam, se eu dissesse tenho necessidade de sua ajuda, bom, aí eu faria aqui uma outra versão. Eu diria aqui, tenho necessidade de que você me ajude. Ou de que o senhor me ajude. Tenho necessidade de que a senhora me ajude. Tá? Porque nós teríamos aqui o pronome sua. Ok? E vamos à oração subordinada substantiva predicativa. Como o nome já diz, exerce função de predicativo. Para quem não lembra, predicativo normalmente agrega uma qualidade ao sujeito, também pode ser uma qualidade ao objeto. Tá? Quando ele está ligado diretamente ao sujeito, ele vem através de um chamado verbo de ligação. Então, o clima parece agradável. Aqui nós temos novamente um período simples, onde eu tenho, neste caso aqui, o verbo de ligação e na sequência o predicativo do sujeito. Vejam, eu tenho clima agradável. Esta é a função que o verbo de ligação aqui faz. Ele estabelece esta relação direta entre sujeito e qualidade. Bom, agora nós vamos transformar este predicativo numa oração subordinada predicativa. O clima parece que está agradável. Vejam, agora nós inserimos aqui a conjunção que, colocamos novamente o verbo e permanece aqui o predicativo, agradável. Tá? E formamos dessa forma, então, a oração subordinada predicativa. Se eu dissesse, por exemplo, o importante é a sua felicidade.
Bom, eu teria, mais uma vez, um período simples, o importante é o sujeito, o verbo de ligação é, e na sequência eu tenho felicidade. Aí eu vou transformar agora esse período simples num período composto e diria: o importante é que você seja feliz. Ok? Bom, a positiva exerce função de aposto. Tá? Lembrando, o aposto sempre acrescenta uma informação a um termo já citado anteriormente. Normalmente, o aposto vem separado por vírgulas ou após dois pontos. É o caso deste exemplo. Necessito de uma só coisa. Sossego. Vejam, sossego aqui é o aposto que faz uma referência ao termo coisa, certo? E tem aqui os dois pontos. Na nova redação que nós vamos dar, criando agora a oração subordinada, os dois pontos vão permanecer. Necessito de uma só coisa, que me deem sossego. Vou novamente aqui inserir a conjunção e lá nós temos o verbo dar, que vai caracterizar a oração subordinada substantiva apositiva. Aqui acabamos não colocando o nome, aqui então, oração subordinada apositiva. Ok? Bom, esta então foi a nossa aula sobre orações subordinadas substantivas. Se você gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e você poderá estar recebendo novos vídeos.